começando sem tabus. Sabe que eu estou aqui dando uma olhadinha numa pesquisa que foi feita e foi divulgada agora, e os resultados deixaram algumas pessoas pensativas. O tema da pesquisa é o sexo entre os crentes e revela que a sexualidade do cristão precisa ser observada com mais carinho. Em que aspecto? Essa pesquisa veio dizer que cerca de 25% dos homens crentes já traíram suas esposas. E 12% das mulheres crentes frequentam igrejas, vão às escolas dominicais, às escolas sabatinas, elas estão por aí no mundo religioso, estes homens também. Isso é uma pesquisa feita sem a participação de pessoas que não professam nenhum credo. É entre os crentes, os evangélicos, tradicionais ou não. 25% dos homens confessaram que já traíram, 12% de mulheres confessaram que também já traíram. O índice de rapazes e moças que fazem sexo antes do casamento também altíssimo. Essa pesquisa foi feita com jovens entre 16 e 55 anos. E vem trazendo uma pergunta assim para a gente: o que está acontecendo que não, quando comparada essa pesquisa, estes números que foram feitos entre mais de 70 mil pessoas do mundo religioso, e quando se compara essa pesquisa, esses dados, estas informações, com as informações de, por exemplo, aqui no Brasil, uma pesquisa feita há 4, 5 anos pelo Ministério da Saúde, pelo governo, e os dados daquela pesquisa feita pelo Ministério da Saúde e essa pesquisa agora feita entre os cristãos, somente entre cristãos, tornam tudo muito próximo. Tanto homens que não têm religião traem, quanto homens que têm religião estão traindo. O que está acontecendo? Será que está havendo liberalidade demais? Ou é uma ideia equivocada que nós temos sobre quem é crente e quem deixa de ser? O que está acontecendo? Essa pesquisa não traz para a gente muita surpresa, até porque aqui nós lidamos com casos, muitos casos de pessoas do mundo religioso que escrevem para a gente conta das suas angústias. Então não é muita surpresa que no mundo religioso as pessoas vivem conflitos bem próximos daqueles que não têm religião, principalmente quando se fala de sexo, porque sexo é emoção, sexo é ser humano, sexo é ser gente, e sexo, quando vem para o aspecto da religião, às vezes essa religião mascara os desejos, as questões mal resolvidas, uma criação que foi mal feita, uma má educação sexual, está tudo ali. E aí vem a fé e a fé não resolve essas questões. E até porque o tema da pesquisa é o crente e o sexo. Talvez se falássemos de cristãos e sexo fosse diferente, porque cristãos está ligado à figura de Cristo, de Jesus. Agora, ser apenas crente parece que não resolve. Para falar disso e de outras questões mais envolvendo a sexualidade e as dúvidas dos crentes e dos não crentes, mais uma vez aqui comigo, Maurício Souza. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. O que você está ouvindo aí, me observando, enquanto eu faço esses comentários sobre a pesquisa que foi divulgada agora há pouco, sobre o crente e o sexo, esses dados, essas informações? O que passa na sua cabeça? O que percebe-se é que a pós-modernidade, ela está trazendo ao homem crente e descrente uma proximidade muito grande pelo sentimentalismo. É o sentimento tomando conta da fé, das convicções, da consciência e ditando a regra para a pessoa. Então, quando na verdade devia ser a minha consciência ditar regras. Hoje é o sentimento que está ditando regras. Só que a pessoa se esquece dos princípios que norteiam as escolhas e as decisões dela. Se as pessoas vivem pelas paixões apenas, elas se tornam escravas delas, passando por cima de princípios que estabelecem relacionamentos. Nós vemos hoje as pessoas, elas não cuidam muito bem uma das outras para preservar. Algumas pessoas casam, a gente casa, se der certo, Deus, se não der certo, vai para lá. Outros nem casam, não. Eu encontrei um rapaz, eu vou casar só aos 35 anos. E até lá eu vou conhecer, preciso ter minhas experiências, preciso conhecer as pessoas, preciso assim, aproveitar melhor a minha vida. E aí eu falei para ele, o que é aproveitar a vida? Não, é conhecer várias pessoas, ter experiência com uma ou com outra, para eu escolher uma pessoa que vai estar comigo. Olha só a ideia. Aí eu falei, rapaz, então... Mas é o conceito de hoje. Agora, qual é o conceito de Deus para nós? Deus apresenta o sexo como uma bênção. Deus, ele fez o homem e a mulher, criou os dois, se aproximou os dois, sentiu, ide, sede fecundo, olha que bênção. Multiplicai-vos e encher a terra.
Não tem como ser fecundo e multiplicar em si a terra se não fosse através do ato sexual. Agora, a incompreensão errada disso é que faz com que as pessoas tenham ideia distorcida do sexo. Aí então busca satisfação própria, esquecendo-se do complemento do outro. Então, o que nós vemos aí na traição de crentes e não crentes é o sentimentalismo exacerbado. Eu vou procurar minha satisfação. Não importa se é dentro do meu casamento ou não tenho, eu vou para outro relacionamento, ainda que eu seja cristão. Mas o meu, olha aí, o meu sentimento, mas a minha vontade, mas onde eu entro nessa história toda, ninguém toma conta de mim. Então, ele, em nome do sentimento dele, ele passa por cima de fé, de Deus, da esposa, de filhos, sem medir consequências depois. Quando vem as consequências, ele para e pensa, o que eu fiz? Quando para e pensa, né? Quando para? Quando para? Quanto tempo levou? Quem leia a pesquisa vai entender que um dado que chama a atenção é que os jovens crentes, os meninos e meninas, fazem sexo antes do casamento. O índice é alto também. O que está acontecendo com os nossos jovens? Percebe-se também a idade dos jovens para casamento? Percebeu que Tarde, até né? 20 anos atrás, casava-se entre os 21 e os 25 anos. Hoje, aos 30, 35. Por quê? A comodidade. Antes, as pessoas casavam para ter um relacionamento e na cultura geral, era sexo dentro de um casamento. Sexo dentro de um compromisso com uma pessoa. Hoje já não é mais isso. Hoje é o sentimentalismo puro. Sexo na esquina, com a amiga, com a colega, vai para uma balada, se no termo deles, popular, se deu química, por que não? Deu química, vai, sai, vai a um motel, transa ali, sem sentimento, sem preocupação com o outro, se é pessoa, se não é. O que você vai fazer com o sentimento depois, não interessa. No momento, agora, eu quero você. Pronto, eu também te quero, aconteceu sexo ali, então, para que casamento mais? Se aquela consciência de pudor, aquela consciência de moral, de guardar-se para ter um relacionamento com uma pessoa já não tem mais. Então, isso é uma coisa do passado, isso é coisa do tempo da minha avó. Então, Pastor, você não acha também que a religião ou os religiosos nunca trataram ou trataram de maneira menos franca sobre sexo? trataram com, eu digo assim, com repreensão. Pois Porque é. quando você reprime muito, aí quando estoura, cai nesses absurdos. Você está colocando uma fala interessante. Quando você já viu, assim, cristãos num papo aberto falar sobre sexo? Não para falar sobre Quantos isso. sermões se faz nas igrejas sobre As pessoas sexo? têm vergonha de falar disso. E algumas denominações até tratam, alguns cristãos até tratam sexo assim. Sexo tem que ser para gerar filho. Se não for para gerar filho, não pode ter sexo. Aí tem gente que tem 10 filhos, 8 filhos e não pode cuidar. Porque ele pensa, fora do contexto de procriação é pecado. Olha aí, dentro do meio cristão existe esse tipo de pensamento. Só que o sexo não é isso. O sexo é um presente dado por Deus para que o ser humano se complete um no outro. Então, não é somente para procriar. E você vai falar o que da estéreo? Pois Então, o estéreo vai ter que fazer o que? Celibato, porque eu sou estéreo? E aí, como que um homem casado com uma mulher que é estéreo vai ficar? Uma mulher casada com um homem estéreo, como vai ser? Então, temos que entender que o contexto de sexualidade, para Deus, é um presente que Ele dá à humanidade com o meio de se tornar um só e se completarem dentro de um ambiente de carinho e de afeto. Agora, no meio, nós temos visto também, falando com os jovens aí, o que acontece? Não existe carinho, não existe afeto quando você se entrega para uma pessoa, simplesmente pelo fato de estar junto ali naquele momento. Que tipo de carinho gerou? Que tipo de compromisso tem com outra pessoa? Ou mesmo dentro de um relacionamento de namoro, onde há um certo compromisso, e eles se entregam ao sexo, fazem sexo sem esperar o compromisso da aliança, do casamento, diríamos que também estamos inseridos num contexto de muita erotização. Nossos filhos estão envolvidos com a erotização sem que nem ao menos eles percebam. Quando eles veem os cantores da moda, quando eles veem os artistas da moda, os que fazem a mídia acontecer, que ganham dinheiro e que têm um carisma imenso e um poder imenso sobre os nossos jovens, nossos filhos, e a gente não se dá conta de que eles estão vendendo uma imagem também muito erótica. A cantora mais famosa, ela tem pernão, ela usa roupa curta, ela mostra os seios, ela é sedutora, né? Nossas
nossas meninas estão usando roupas sedutoras, nossa roupa sedutora, nosso jeito de andar sedutor. Então, assim, essa sedução toda está permeando aí quando os dois meninos se encontram. Dá o primeiro beijo, dá o segundo beijo, eles já se apertam um pouco mais, estão mais juntinhos um pouco mais. Dali para o sexo, se eles não têm um controle sobre si, porque eles já estão vendidos a essa mensagem, é um pulo. Eu vi uma reportagem sobre as mulheres falando sobre isso. Elas falaram assim, ó, não é porque nós nos vestimos de maneira sensual que nós estamos querendo sexo. Aí ela falando o seguinte, olha, eu gosto de vestir roupa que chama a atenção dos homens, eu gosto de me sentir sensual, mas não quer dizer que naquele momento eu quero sexo. Então o interlocutor disse o seguinte, então como você vende a imagem daquilo que você não quer? Ela parou assim, não, mas eu não tenho o direito de fazer isso? Você tem, só que você não pode proibir que o outro deseje você. Exatamente. Então, hoje, a imagem que vende, por exemplo, existem artistas e outros profissionais aí famosos que não casam. Eles têm relacionamentos, a mulher engravida, é legal, dá uma mídia, tá? Vai nascer bebê de fulano, e vende sim, uma coisa mais natural do mundo. Aí vende-se revista com aquelas manchetes, com aquela ideia. Outro dia estava num consultório, tinha uma revista do lado e tinha um rapaz contando da sua experiência, como foi ter vivido com uma atriz com quem ele esteve casado e com quem nem nasceu o filho ainda. Porém, quando aquele relacionamento começou, ela ainda era casada. Então a mídia vendeu a separação, o casamento inicial dela, a separação dela agora com o envolvimento com este outro homem, agora a separação. E a gente vai acompanhando, nossos filhos estão acompanhando. Desfaz-se um casamento, começa um relacionamento, tem-se mais um filho, né? E aí começa um ciclo em que os nossos filhos estão olhando e dizem, esse é o modelo. Ela é bonita, ela é rica, ela é famosa. Olha como que eles vivem, eu quero isso para mim. Então, na hora que vão viver isso na prática, eles perdem até a ideia de que são chamados de crentes, que são cristãos, que frequentam uma igreja, porque o modelo que é colocado sobre nós é muito pesado. Então, precisa ter um trabalho, um investimento da família, um investimento dos pais, um investimento pessoal para que a nossa mente seja preservada de perder os conceitos do que é certo e do que é errado. Eu vejo que os pais e os líderes religiosos têm que abrir mais espaço para um tipo de papo como esse. Um tipo de conversa franca, olhar no olho e entender o seguinte, que o adolescente, ele tem desejo, ele tem vontade que estão latentes. Se não for educado, se não for ensinado, pode ser que por conta do sentimento apenas, que ele não controla, e das vontades, ele venha entrar numa sexualidade que depois vai ser reprimida. Ó, a igreja não educa às vezes, mas reprime depois, repreende depois, sanciona. Então ele pensa, então eu saio da igreja e fico livre para fazer. Aí eu faço o que eu quero sem repreensões. Ou então vou fazer escondido, como é isso que a pesquisa revelou, faz tudo escondido e ninguém tem nada a ver com isso. Mas eu vivo aí, porque o ser humano não consegue segurar suas pulsões, né? Tá lá, o desejo está contido, está contido. Se você mascara com a fé não é para mascarar, a fé é para libertar. Para libertar. E ela liberta com a verdade. E o amor. Aí você fala, mas eu amo fulano, que tem de mal de me entregar, é o meu namorado, é o meu noivo, só estou vivendo com ele. É minha prova de amor. É minha prova de amor, eu só vivo para ele, só vivo para ela. Deus não disse que Deus não criou o amor, olha aí. Você até arruma dentro da fé subterfúgio para tentar explicar uma situação que Deus não aceita. Deus criou homem, criou mulher, botou o desejo dentro de nós, botou vontades, sim, mas para viver dentro de um compromisso com pessoas. Nós estamos falando de pessoas. Só que hoje, a pós-modernidade, ela prega o sentimentalismo e não padrões. Uma das características da pós-modernidade é a ausência de padrões. Então, o casamento é um padrão? Quebra. O relacionamento entre homem e mulher é padrão? Quebra. Um relacionamento de sexualidade dentro de um convívio de maturidade cristã, ou dentro de um relacionamento de casamento? Quebra. Então, pode perceber isso. É verdade. Sexo fora do casamento, com quem você quer, você escolhe o parceiro que você quer, a idade com quem você quer. Outro dia eu vi um artista também dando uma entrevista que o filho dele, ele queria que o filho dele tivesse a primeira experiência sexual, então ele escolheu uma amiga dele, que era profissional do sexo, que é o nome dado às pessoas que trabalham assim, e a profissional do sexo veio e saiu com o filho dele, e filmou, e ficou mal love, o filho dele tendo a primeira noite de sexo com uma profissional do sexo. E aí as manchetes bombaram e os adolescentes pegam, vamos ver o que aconteceu. Aí entra na internet e vão ver, olha, fulano foi com fulano. E aí penso, que tipo de mentalidade nós estamos gerando naqueles que estão lendo, vendo, ouvindo esse tipo de comentário. Aí eles pensam, eu também posso. Embora não esteja na condição daquele artista, daquela pessoa, mas ele, na cabeça dele... Ele quer aquele modelo para ele. Eu posso, eu sou adolescente também, eu sou jovem, estou me descobrindo.
E aí entra a barreira da religião. Não pode, é pecado o que a pessoa faz. Ou ela é enruste, se ela vai ser uma hipócrita, vai praticar dentro da hipocrisia, ou ela prefere ter uma ruptura com a fé para poder então viver aquela ilusão dela e se depois voltar. Por isso é importante que os pais sentem com os filhos, ali os ministros sentem com os seus jovens e deixem eles perguntar e conversa e não fica reprimindo ou repreendendo o sexo. Não é para isso. Orienta é melhor. A palavra correta é a orientação sexual seria melhor do que a repreensão. Orienta, pode, não pode, porque pode, quando pode, e deixa a turma conversar sobre o assunto. E cada um, depois de conversar com a mente esclarecida, procura entender que você é um templo do Espírito Santo. O teu corpo não pode ser colocado em qualquer situação. Aliás, há um texto bíblico no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, que Deus fala de uma maneira assim que eu fico pensando que os nossos irmãos, os jovens, deviam parar um pouquinho e dar atenção ao que diz esse texto. Isso aqui, ó. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Ao verso 18 fala assim, ó, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então está aí uma resposta de Deus para vocês que estão nos ouvindo. Se tem alguma dúvida a respeito disso ainda, a palavra de Deus está aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 6, versos 18 e 19, deixa bem claro, nosso corpo não pertence a nós mesmos. Deus nos consignou, olha aí, nós temos a vida que Deus nos empresta para vivê-la aqui. Então tem que pensar sobre isso. Então agora a gente vai para o rápido intervalo com essa ideia, com esse pensamento de quem somos e a responsabilidade que temos sobre nós. E a gente volta ainda conversando sobre sexualidade, os dados dessa pesquisa e muito mais. Até já, fique aqui no Sem Tabus.